1º de novembro é o dia de Todos os Santos. O domingo seguinte ao dia 1º é o domingo em que nós celebramos essa festa de Todos os Santos em nossas celebrações eucarísticas. A palavra santo, no sentido bíblico, significa separado. Então, o santo é alguém separado do mundo. Mas de qual mundo? Não teria sentido nós cristãos sermos separados do mundo enquanto humanidade. Exatamente porque nós estamos no mundo como sal da terra, como luz do mundo, como fermento na massa. Portanto, o mundo é o nosso campo de ação. É o nosso campo onde somos chamados a dar testemunho do Evangelho. Quando o evangelista João, lá na primeira carta dele, no capítulo 5, afirma que o mundo todo está sob o domínio do maligno, ele não se refere à humanidade, mas àqueles que rejeitam crer em Jesus Cristo. Aí sim entra esse sentido de que nós cristãos precisamos nos separar da incredulidade, nos separar daqueles que, por rejeitarem o Evangelho, por rejeitarem a salvação em Cristo, passam a viver sob o domínio do maligno. Aí sim nós devemos viver essa separação, que muito mais do que física ou geográfica, é uma separação moral, de consciência, é uma separação espiritual. Pois bem, o santo é o separado do mundo. Enquanto pecado, enquanto incredulidade, enquanto inversão de valores. Há uma palavra de Jesus que aparece na sua oração sacerdotal, que é o capítulo 17 de João, versículo 19. Jesus pede ao Pai: consagra-os ou santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Onde eu e você encontramos a nossa santificação? Na verdade, sendo pessoas verdadeiras, vivendo segundo a vontade de Deus expressa na sua palavra. Quando nós nos deixamos orientar, corrigir, guiar pela palavra de Deus, estamos fazendo o nosso caminho de santificação. E aqui entra um detalhe importante. A santificação não tolera a injustiça. Por exemplo, no Evangelho de hoje, Jesus vai afirmar, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12, que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E é verdade. O santo, a santa, são pessoas que não compactuam com a injustiça. Há uma afirmação de Jesus no Evangelho de São Lucas que fala dessa falsa segurança religiosa de cristãos que não se preocupam com a justiça. Eles batem à porta de Jesus e dizem: Senhor, abre para nós a porta porque nós comemos e bebemos contigo e tu nos ensinaste em nossas praças. E Jesus dirá a esses cristãos de falsa segurança religiosa: afastem-se de mim, vocês que praticam a injustiça. É muito bacana, muito bonito, quando o Papa Francisco vem de encontro a essa palavra na exortação que ele escreveu sobre a santidade, e ele diz: jamais devemos buscar a nossa santificação ignorando a injustiça desse mundo. Então o santo é uma pessoa separada da incredulidade, do mal, é uma pessoa que busca pautar a sua vida na verdade da palavra de Deus, é uma pessoa sensível às injustiças desse mundo.
E uma outra questão que aparece na primeira leitura. João recebe uma visão do céu. Os santos são no céu uma grande multidão que ninguém pode contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Estão de pé, ressuscitados, diante do trono de Deus e do Cordeiro. Trajam vestes brancas e trazem palmas na mão. Palmas que são um símbolo da vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre as tentações, sobre o mal. Trajes brancas. Eles trajam vestes brancas. Olha, na verdade, nem eu, nem você, ninguém, nenhum ser humano vai chegar no céu com a veste branca. Porque a nossa santificação é uma luta. O próprio anjo que dá essa visão a João diz a ele que aqueles que João está vendo com as vestes brancas vieram da grande tribulação. Eles lavaram e embranqueceram, alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Todo santo é uma pessoa que luta, em primeiro lugar, consigo mesma. Luta contra a sua preguiça, luta contra o seu comodismo, luta contra o seu pecado, contra as suas tendências egoístas. E depois é alguém que, exatamente por lutar com as suas tentações, chegará diante de Cristo com a veste muito suja, porque é uma luta sangrenta contra o mal, é uma luta sangrenta contra o espírito do mal que permeia tantas realidades nesse mundo. Mas essas vestes serão lavadas no sangue do Cordeiro, como Jesus também lutou contra as tentações, e é no seu sangue, no sangue da sua fidelidade ao Pai, que nós lavaremos as nossas vestes, e assim elas estarão brancas, diante do trono de Deus, diante do Cordeiro. O Pai é santo, o Filho é o Santo de Deus, e o Espírito do Pai e do Filho é chamado de Espírito Santo. E nós somos chamados a trilhar diariamente um caminho de santidade ou de santificação. Não se assuste, não fique desanimada, pessimista quando você tropeça e cai no caminho da sua santificação. Ninguém percorre esse caminho sem tropeçar e cair. Não dê atenção nem ao tropeço, nem à queda. Simplesmente levante-se onde você tropeçou, onde você caiu e retome o caminho. E nunca se esqueça, nenhuma queda, nenhum tropeço faz você voltar à estaca zero. O que você caminhou está caminhado. O que você percorreu está percorrido. Apenas tenha essa coragem, deixe-se levantar pelo Espírito Santo, que após o seu tropeço, após a sua queda, está ali para ajudar você a retomar o seu caminho de santidade, de santificação diário. Abençoe-te o Deus Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.